Então, hoje nós iremos começar a nossa videoaula 2. Iremos comentar os exercícios das questões 5 ao 8. E aí, na questão 5, nós já temos uma questão do Enem, né, que foi de 2019, e a gente vai fazer essa análise. Leia o texto e responda as atividades em seu caderno. E aí é um texto de Nelson Mandela, né, que foi um dos pioneiros aí contra a luta da segregação racial, né? Então ele apoiava, né, os direitos para todos, e aí foi uma pessoa bastante importante na luta por essa causa aí. Então ele fala em um de seus discursos. We understand still that there is no easy road to the freedom. We know you well that none of us action alone achieves success. We must therefore action together as a united people for nation reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Então aqui, nesse discurso, ele fala, nós entendemos que ainda não é fácil, né, o caminho para a liberdade. Então, a expressão freedom, vou só colocar aqui, de amarelo aqui, significa liberdade. Então, ele fala que não é um caminho fácil. E que nós sabemos, we know, muito bem, né, we tell, que nenhum de nós agimos sozinhos. Então, alone significa sozinho ou sozinha. Can achieve success. Então, que nenhum de nós podemos agir sozinho, né? Para obter sucesso. We must, então nós devemos, aqui já é um verbo modal. We must, nós devemos. Therefore, action together, agirmos juntos, então together, as united people. E ele fala, né, esse as é comparativo como pessoas unidas. United people significa agir como pessoas unidas. For nation reconciliation, para uma nação de reconciliação. For nation building, para uma nação de construção. For the birth of the new world, para o nascimento, birth, né, que é nascer o nascimento de um novo mundo. E aí nós vamos analisar as assertivas. Mandela se tornou conhecida em todo o mundo por sua luta contra a segregação racial. O que é segregação? Significa divisão racial. Por exemplo, brancos de um lado, negros de outro, asiáticos de outro, índios de outro. Então, ele lutava contra isso. Seguindo esse pensamento, ele utiliza de sua fala para persuadir. O que é persuadir? É convencer a humanidade sobre o que esse discurso aí? Importância das pessoas lutarem isoladamente em busca da liberdade racial e do seu sucesso. Necessidade de união das pessoas em busca da reconciliação e construção de um mundo melhor. Obrigação das pessoas almejarem a construção de um mundo por meio de atitudes raciais. Urgência das pessoas em promoverem situações que valorizam a segregação racial e a discriminação. Vontade da população em promover atividades que estimulem ao desenvolvimento profissional. Então, qual que é a ideia do Nelson Mandela nesse discurso? Então, é a letra A? É a letra B? É a letra C? Letter D ou letter E? Então, você vai ver qual alternativa corresponde à ideia principal desse trecho aí do discurso. E agora a gente vai iniciar a matéria, né, que vocês já viram no nono ano também um pedacinho. E aí a gente agora vai destacar mais, que é o Simple Present. Então, eu peço que vocês anotem esse conteúdo no caderno de vocês, que ele é muito importante, tá? Para quando a gente for retomar nossas aulas presenciais, é preciso ter esse conteúdo que está nessa videoaula no caderno. Então, Simple Present nada mais é que é o tempo. Nós trabalhamos 3 tipos de tempo. Past, que é o passado, né? Present, o presente, e o future, o futuro. O próprio nome Simple Present, então já fala presente simples. E o presente simples, a gente vai trabalhar a forma do verbo. Então, é o verbo tense, né? Verb tense. Então, Simple Present nada mais é que a gente vai trabalhar a questão do verbo. Então, para quem não sabe, verbo é tudo aquilo que indica ação, fenômeno ou estado na natureza. Por exemplo,
correr, brincar, então run, play, ride, andar, swim, nadar, então são verbos aí de ação. E aí nós trabalhamos 3 tipos de tempos verbais, que é o past, passado, present, presente, e future é o quê? Futuro. E aí, vocês devem ter esse esquema anotado no caderno. Então, o que a gente vai trabalhar do Simple Present? Nada mais é que são repetições de ações. Então, eu coloquei aqui, ó, repeat, repetições, action, de ações diariamente. Então, são de ações diárias, que se repetem todos os dias. Então, action, então são repetições de ações. For example, I eat breakfast every day. Então, eu tomo café da manhã todos os dias, então indica uma rotina. Então, o Simple Present, ele vai indicar uma rotina para você, rotina diária. Então, por isso que a gente vai ter uma repetição de ações aqui. Outro exemplo, I read in the bed every night. Então, eu leio na cama todas as noites. Então, tá mostrando a sequência aqui de repetições. I always study after school. Então, eu sempre estudo depois da escola. Então, olha aqui, a gente vai analisar alguns tempos. Então, principalmente aqui, ó, every day indica todos os dias, indica uma repetição. Sempre vai ter um termo que indica repetição. I read in the bed every night. Olha o termo repetido. Every night aqui indica repetição, que significa todas as noites. I always study after school. Eu sempre estudo depois da escola. Então, always é um termo que indica também repetição, né? I always, sempre. E aí, nós vamos ter duas formas para o Simple Present, tá? Então, só arrumando esse detalhezinho que eu fiz aqui. Então, aqui a gente vai ter duas formas para o Simple Present. Então, a gente vai trabalhar a forma original do verbo, que é o basic verb. O que é a forma original? É o verbo original, por exemplo. Swim, que é nadar. Então, escreve assim. É uma forma original, ou seja, o verbo swim, que é nadar. E aí, nós vamos trabalhar com verbos que vão acrescentar S. Aí, isso aqui é imprescindível vocês anotarem essa aula de hoje no caderno. Então, o Simple Present vai ser trabalhado de duas formas. Lembrando que o destaque é o verbo. Então, o verbo na forma original, que é o número 1, e o verbo quando vai acrescentar S na forma 2. E aí nós vamos analisar. O Simple Present é baseado no subject, que é o sujeito, plus verb, mais o verbo. E o sujeito, ele pode ser pronomes ou eles podem ser substantivos. Então, pronouns, que é pronomes, e nouns, que significa substantivos. E os pronomes a gente sabe. I, que significa eu, you, você ou vocês. He, que significa ele. She, que significa ela. It, significa ele ou ela voltado somente para animal ou objeto. We, que significa eles ou nós. E they, que significa eles ou elas, tanto para pessoas, animais. E aí vai. E aí o sujeito, ele pode também ser um substantivo, quando fala de people, pessoas, places, lugares, e things, que são o quê? Coisas. E aí a gente vai trabalhar na regra número 1, quando é o verbo na forma normal. Então, o verbo ele fica na forma original quando são os pronomes I, you, we e they. Então, o verbo ele permanece na forma original sem acrescentar S quando são os pronomes I, you, we e they. Então, por exemplo, I walk to school every day. Então, eu caminho para a escola todos os dias. Então, walk aqui, né? Eu caminho. O verbo ele permanece na forma original, porque quem é o sujeito aqui? I, que é um pronome, né? You always drink coffee. Você sempre toma café. Então, também indica uma rotina. Always aqui, everyday também indica uma rotina, todos os dias. Então, aqui, o verbo aqui, não vou circular o verbo aqui para vocês, tá? Então, é o verbo original. E aí, drink, quem que é o sujeito? You, né? Então, aqui o verbo ele permanece na forma original, ou seja, base form. Você sempre toma café.
E aqui a gente já vai ter uma mudança. Quantos são? Aqui a gente chama specials, pronomes especiais. Isso aí vocês colocam no caderno. Os pronomes especiais, eles vão ter sempre uma mudança, tá? Independente se for para passado, presente, futuro, eles sempre tem uma mudancinha. Então a gente chama de special esses três pronomes aqui, ó. Special pronouns. Então, aqui, quando for o pronome he, que é ele, she, que significa ela, e it, para ele ou ela voltado a animal ou objeto, você vai acrescentar o S no verbo. Então, olha aqui, essa regrinha é muito importante. Então, olha o exemplo aqui, ó. He reads the newspaper on the weekend. Então, ele lê o jornal no final de semana, no meio da semana. Então, the weekend. Então, no meio de semana. E aqui, aliás, no final de semana, né? Então, ele lê jornal no final de semana. Então, aqui, reads, o verbo aqui é o verbo reads. Ele acrescentou um S aqui, por conta que quem que é o sujeito? He. Tá? Então, lembrando que aqui é a primeira regrinha. Depois tem uma regrinha mais detalhada sobre a forma S aqui. Então, a gente só está iniciando a forma básica primeiro. E aqui, ó, então reads aqui, que é o nosso verbo, que é o verbo ler, o jornal no final de semana. Então, he, que é o sujeito, acrescenta S no verbo. Olha outro exemplo. She take the bus to the work in the morning. Então, ela takes the bus significa pegar o ônibus para o trabalho na manhã. Então, ela pega o ônibus para o trabalho na manhã, in the morning, né? Na manhã. Então, aqui, she, a gente sabe que vai ter uma alteração para o verbo. Então, o verbo é takes, então aqui o sujeito é she, então acrescenta S no final. It sleep on the couch every day. Aqui nós temos também aqui couch vamos colocar aqui que é um objeto, né? Couch significa sofá. Every day, todos os dias, indica uma rotina. Aqui sleeps é o nosso verbo que é dormir. Quem que é o sujeito aqui? It. Que aqui esse it tá referindo-se quem? É o cachorro, ó. O cachorro. Como só tem um cachorro, então a gente utiliza o pronome it. Então, it sleep on the couch every day. Então, ele dorme no sofá todos os dias. Então, o verbo sleep acrescenta S, né? Porque indica uma rotina e quem é o sujeito é um cachorro. Então, faz parte dos pronomes especiais. E agora, nós vamos ver a questão 6, porque essa do Simple Present eu vou referir-se na questão 7. E aqui, de acordo com os tópicos abaixo, traduz os benefícios da vacinação da Covid-19. Então, aqui eu separei três situações que são de benefício para a vacinação da Covid e vocês irão traduzir. Então, primeiro aqui eu vou dar uma colher de chá. Covid vaccination will help keep you from getting COVID-19. Então, ele está falando aqui que a vacinação da Covid irá ajudar você a manter, né, afastado o Covid-19, from getting Covid. Então, ou manter afastado e que você tenha o Covid-19, tá? Getting é tipo assim, no sentido de ter. Questão 7 já está mostrando uma rotina. Então, olha aqui, interessante. Retira do texto verbos que estejam no simple present. Então, a gente viu lá aqueles verbos, tá, pessoal? Então, você vai tirar verbos que estejam no simple present, ou seja, verbos que estão indicando rotina. Então, o simple present nada mais é que um tempo verbal utilizado para indicar ações habituais que ocorreram no presente. Então, nós vamos lá. On Sunday, que significa no domingo, então get up at 10 o'clock. Então, get up 10 o'clock. Então, Tom, ele levantou às 10 horas da manhã, 10 o'clock. Then rereads his newspaper in the kitchen. E ele leu o seu jornal na cozinha. He has breakfast at 11:30, half past. E aí ele tomou seu café da manhã às 11:30. And then the telephone his mother in Scotland. E ele telefonou para sua mãe, que a mãe dele está na Escócia. In the afternoon, at 1
p.m., na verdade é tipo assim, 1 hora da tarde. E na tarde, às 1 hora da tarde, Tom plays tennis with his sister, and after that... E aí Tom jogou tênis, né, com a irmã dele, e depois disso, after that, né, they eat dinner in a restaurant. E aí eles foram para o restaurante, né? At 6 p.m., Tom swims for 1 hour and then he goes by bike to his brother's house. E aí o que o Tom fez? 6 horas da tarde, Tom nadou por cerca de 1 hora e ele foi de bike, né, para a casa do irmão dele. They talked and listened to music. Eles conversaram e escutaram música. Tom watches television in the evening and drinks a glass of warm milk. Tom assistiu televisão na tardezinha e tomou um copo de leite morno. He goes to the bed at 11 half past. E aí ele foi para a cama às 11h30 da noite. Então você vai separar os verbos, por exemplo, o primeiro verbo aqui que indica simple present é esse aqui, ó. Então, get up at 10 o'clock. Então, está indicando uma rotina, né? Então, acordou, né? No caso, levantou cerca por volta das 10 horas da manhã. Ele leu o seu jornal na cozinha, então outro verbo aqui, reads. Então, é só um exemplo aqui. E aí, vocês vão encontrar os outros verbos que representam o simple present, ok? Então, a gente já viu lá no slide anterior como que funciona o simple present. E na última questão, vocês irão analisar o sentimento, pensamento ou crítica de cada imagem aqui. Então, nós apresentamos linguagem verbal. O que é linguagem verbal? É o texto. E a linguagem não verbal, que é o que? As imagens. Então, vocês vão analisar esses termos aí, são 3 cartoons, e aí vocês vão colocar para mim o que cada um está simbolizando. Pode ser um pensamento, um sentimento ou uma crítica, ok? Então, vocês vão analisar cada um. Por exemplo, aqui, ó. The world is changing very fast. O mundo está mudando muito rápido. Em 1980, as pessoas brincavam na rua, eram outros tipos de brinquedo. E já em 2020, olha como que está a situação agora. As crianças todas antenadas, adolescentes, crianças, adultos, em celular, não brincam mais. Então, qual que é a crítica dessa charge aqui? E aí vocês vão analisar as outras charges também, ok? Dúvidas podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Have a nice day, galera!